Bom, a questão é bastante complexa, na medida em que existem várias correntes, várias linhas, vários métodos e modos de trabalho com a psicologia clínica. Alguns chamam de psicoterapia, outros chamam de análise, mas basicamente tem duas maneiras de se diferenciar. Aquela em que o trabalho é visto como um tratamento clínico e aquela onde o trabalho é visto com o propósito de ampliar os horizontes. Isso é uma diferença muito grande. Por quê? Porque quando se trabalha com a ideia de tratamento, né, a gente está supondo um enquadramento do indivíduo em determinadas características que surge a noção de normal e patológico. Então, supõe-se que o indivíduo que procura o psicólogo, ele tem algum tipo de patologia, né? Ou seja, olha-se para a vida como se ela tivesse uma série de modelos, uma série de regras prescritivas, uma série de modos de ser, e que, dentre esses modos de ser, isso pudesse ser diferenciado entre o normal e o patológico. E o trabalho do psicólogo seria restabelecer essa normalidade, ou resgatar essa normalidade, ou separar ou superar essa patologia. A diferença entre os modos de trabalhar do psicólogo são variados. Existem muitas linhas, muitas formas de trabalho. Mas, basicamente, vamos dividir em dois grupos. Aquelas que podem ser consideradas como um tratamento e aquelas que podem ser consideradas como uma análise. Ora, as correntes que consideram o tratamento, né, a psicoterapia como um tratamento, elas levam em conta uma série de valores, uma série de normas prescritivas de comportamento, onde se estabelece aquilo que é normal e aquilo que é patológico nos modos de vida. E o trabalho seria resgatar a normalidade ou superar as patologias, né, olhando sempre para o indivíduo de uma forma valorativa e fazendo sempre julgamentos do modo de ser. Quando se olha como o trabalho como sendo uma análise, né, e tem várias linhas também que olham nesse sentido, o objetivo é outro. Né? O objetivo não é conduzir alguém de um lugar para outro, e sim investigar, analisar o modo de ser daquele indivíduo, daquela pessoa. Não para enquadrá-lo em normas, não para enquadrá-lo em nosologias, em patologias, mas para tentar compreender esse modo de ser. E na medida em que o indivíduo vai compreendendo esse modo de ser, ele vai fazendo escolhas. Ele vai se posicionando na vida de acordo com esse entendimento que ele vai tendo, mas sem um crivo de certo e errado, sem uma forma de estabelecer parâmetros daquilo que possa prescrever as suas escolhas. Então, olhando a questão do trabalho clínico, né, eu acho que é fundamental para uma pessoa que quer procurar um psicólogo, que precisa procurar um psicólogo, que não está se sentindo bem, que está angustiada, que está sofrendo,
que não está se sentindo em paz consigo mesmo, que não está confortável sendo si mesmo, né? Porque a grande questão é essa. É importante que as pessoas se sintam no direito de serem si mesmas, né? Eu sou eu mesmo do meu modo de ser. Eu sou eu mesmo do modo que eu me sinto bem sendo, né? Ou seja, eu sou eu mesmo me aceitando como eu sou, me querendo como eu sou, me gostando como eu sou. Tem pessoas que não gostam de si, não gostam do modo de ser, né? Tem pessoas que se sentem inferiores, outras se sentem superiores, outras se sentem envergonhadas, outras se sentem culpadas, né? Ou seja, sempre que há algum afastamento de mim com relação a mim mesmo, né? Sempre que eu estou me sentindo afastado e defasado de mim, tem alguma coisa me incomodando, né? E o psicólogo pode ajudar muito nessa hora, né? Para buscar esse encontro de si consigo mesmo, né? Não no sentido de dizer como eu devo ser ou como você deve ser, mas no sentido de encontrar uma compreensão onde o meu modo de ser possa ser bem visto por mim. O meu modo de ser possa ser uma coisa agradável de ser para mim. O meu modo de ser possa ser uma coisa em que eu me sinta contente, me sinta satisfeito, me sinta em paz comigo mesmo, me sinta orgulho de ser eu mesmo, independente do que eu seja. Cada um de nós pode ter na vida uma atitude alegre, uma atitude triste, uma atitude pessimista, uma atitude otimista, tanto nas circunstâncias como um padrão que se repete. Por quê? Porque às vezes algumas dessas características elas tomam um tamanho, um vulto maior do que outras. Determinadas pessoas elas passam a viver desse modo, assim, prevalecendo certas características. Ao invés das variações, das modulações afetivas acontecerem em função das circunstâncias, né? E, portanto, a pessoa muda de humor, muda de afeto, muda do seu modo de ser, do seu modo de estar no mundo, né? Tem algumas pessoas que algumas dessas características se mantêm mais ou menos constantes. E isso faz com que essa pessoa tenha uma dificuldade maior de lidar com as outras e lidar consigo mesmo. Então é muito importante que as pessoas aprendam a ficar bem consigo mesmas. Esse é o objetivo principal do trabalho do psicólogo. Bonito. A terapia existencial, ou a psicoterapia existencial, ou a análise existencial, como eu prefiro, né, ela tem uma posição assim, que me agrada muito, que é assim, a minha preocupação é ajudar o cliente a ampliar seus horizontes existenciais, né? Ou seja, existem muitas limitações no dia a dia da vida. Cada um de nós se depara com uma série de dificuldades, uma série de impedimentos, uma série de limitações. Só que isso pode se constituir um problema, no sentido em que o indivíduo olha e diz, estou com um problema. Ou isso pode se constituir um problema, no sentido em que o indivíduo olhe e diga, estou com um problema e vou resolvê-lo, né? É como numa prova de matemática. Uma prova de matemática tem algumas questões, alguns problemas, né? E o objetivo do aluno é resolver esses problemas.
Então, a vida é a mesma coisa. A vida, em qualquer das posições, em qualquer momento, no tempo e no espaço, ela se constitui e se apresenta como um problema. Viver é básica e fundamentalmente estar numa posição de problema. Por quê? Porque não existe uma pré-determinação do meu modo de ser. Não existe uma pré-determinação de como eu sou, de como eu fui e de como eu serei. Ora, como não existe essa pré-determinação, cada passo que eu dou, cada atitude que eu tomo, cada decisão na minha vida é constituição de problema. Porque eu pergunto, o que devo fazer? O que quero fazer? O que vou fazer? O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Essas perguntas elas se aplicam para cada momento, para cada situação. Então, a todo momento, eu posso estar diante de um problema dizendo, ih, caramba, isso é um problema. E se eu não resolvo, é um problema mesmo, porque ele se acumula e no passo seguinte vem outro. Tem pessoas que não aprendem a resolver problemas. Então, elas sofrem muito porque elas vão acumulando problemas não resolvidos. Ora, toda situação na vida é uma situação problemática, né? Toda posição na vida é uma posição de problema. Ora, se eu não resolvo problemas, se eu não aprendi a resolver problemas, eu não aprendi a viver. A minha vida é um impedimento. É uma situação em que as coisas vão acontecendo, os problemas vão se constituindo, e eu não vou resolvendo, e eu não vou resolvendo, e eu vou acumulando problemas, acumulando cobranças. O outro diz, mas e aí, você não resolveu? Ah, não sei. E uma série de coisas vão acontecendo, e eu vou ficando profundamente aflito, profundamente angustiado. Então, tem pessoas que não resolvem porque elas querem encontrar uma condição ideal. Então, não. Eu só vou resolver se, eu só vou decidir se, eu só vou me posicionar se. E esse se é sempre uma coisa que não está presente e é sempre uma coisa que não estará presente. Então, na medida em que eu aprendo que viver é estar na posição de problema, e que viver significa dar soluções para cada problema que a vida aparece, independente se são boas ou más soluções, independente se são soluções ideais ou se são as soluções reais dentro da minha possibilidade, dentro do limite da minha possibilidade, dentro do limite de atuação do meu posicionamento na vida, isso vai ser uma coisa complicada. Então, é muito importante que a pessoa aprenda a resolver problemas, aprenda a decidir, aprenda a agir. Porque uma coisa que acontece com frequência e que gera muito sofrimento é o indivíduo substituir a ação pela imaginação. Ela está diante de uma situação problema e, ao invés de agir adequadamente nessa situação, ela fica imaginando, né? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E eu deveria fazer isso? Eu posso fazer isso? Eu quero fazer isso? Ou então constrói, né, na imaginação uma reprodução do problema, uma réplica interiorizada, uma réplica mental desse problema que está acontecendo. Só que não age. Então, se é uma decisão, ela não toma. Se é uma atitude, ela não toma, mas ela fica imaginando essa atitude, imaginando essa decisão, ou se imaginando tomando atitude, ou se imaginando tomando a decisão, mas não parte para a ação, né? Então, as pessoas que têm essa dificuldade, elas podem ser muito ajudadas pelo psicólogo, né? No sentido de conseguirem se conscientizar de que a vida acontece na ação e não na imaginação. E migrando esse posicionamento, né, do imaginário, né, para a
vida para a existência. Isso é uma coisa muito frequente, né? E ajuda muito as pessoas, acredito eu, ter noção disso, ter noção do que se passa, independente do problema que ela esteja apresentando.